Oi pessoal, vamos para a aula 28 dessa playlist de cálculo 1, que é a parte 4 sobre derivadas. Nós vamos falar hoje sobre diferenciabilidade e continuidade de uma função, tá? Então, para começar, nós vamos definir o seguinte. A gente vai dizer que uma função f é derivável ou diferenciável em um determinado valor a, se aquele limite lá da derivada que a gente já estudou existir. Então, se for possível encontrar a derivada daquela função em um determinado valor a gente fala que ela é derivável ou diferenciável naquele valor. Tá? Então, basta que a derivada naquele ponto exista para a gente falar que ela é derivável ou diferenciável. Nós vamos falar que ela é diferenciável ou derivável em um intervalo quando ela for diferenciável em cada número que estiver dentro desse intervalo. Nesse caso, intervalos abertos, tá bom? Então, simples assim. E quando a função for diferenciável em todo o conjunto dos reais, tá vendo? De menos infinito a mais infinito, a gente vai dizer que ela é diferenciável em toda a parte, ou ela é diferenciável em todo o conjunto dos números reais, tá? Então, se eu quiser saber se uma função é diferenciável num ponto, basta eu verificar se a derivada dela existe naquele ponto. Ou, em outras palavras, se eu quiser provar que ela não é diferenciável em um determinado valor, basta eu mostrar que a derivada dela naquele valor não existe, porque ela não vai ser diferenciável, ok? No caso da função módulo de x, nós vamos provar que ela não é diferenciável em x igual a zero. Para isso, basta mostrar que não existe a derivada, ou seja, f', nesse ponto, no zero. Então, vou mostrar que não existe f' de zero quando a função é a função módulo de x, tá? Então, uma função vai ser diferenciável em x igual a zero se esse limite existir, se essa derivada existir. Então, nesse caso, temos que provar que ela não existe, né? Porque eu quero provar que não é diferenciável. Então, f' de a gente já viu que é esse limite, só que daí vem que, como a gente quer que o a aqui nesse caso, né, específico, é o zero, basta trocar o a por zero em todas essas parcelinhas aqui. Então, vai ficar f' de zero igual a f de h, porque aqui eu vou trocar o a por zero, vai ficar só h, e aqui menos f de zero, ok? E isso aqui, olha só, o que é f de zero? A gente conhece a função, é módulo de x. Quando o x for zero, aqui vai ser módulo de zero, que é igual a zero. Então vai ficar f de h menos zero sobre h, que é o próprio f de h sobre h, tá certo? Que vai ficar aqui, ó. Percebam que aqui o h está tendendo a zero pela direita. O que eu estou fazendo? Vou calcular os limites laterais. A gente sabe que a função vai ter o limite quando o x tende para um valor, quando os seus limites laterais forem iguais. Então, vou calcular o limite lateral à direita e vou achar um resultado. Depois, vou calcular o limite lateral à esquerda e verificar se vai ter o mesmo resultado. A gente já sabe que se os resultados forem diferentes, quer dizer que esse limite não existe. Se os resultados forem iguais, o limite existe, né? Então, o limite dessa função. Então, tenho que calcular esse limite, ó. Uma forma de calcular esse limite é calcular o limite quando o h tende a zero pela direita e depois calcular pela esquerda. Ele vai existir se esses dois resultados forem iguais. Então, vou calcular primeiro pela direita. Quer dizer o quê? Eu estou fazendo o h se aproximar cada vez mais do zero pela direita, por valores maiores do que zero. Então, na realidade, essa função f de h, como ela é módulo de x, vai ficar módulo de h. Como o h está se aproximando do zero pela direita, está aproximando do zero por valores positivos, concordam? Valores à direita do zero são números positivos. Então, o módulo de um número positivo é o próprio número, por isso que aqui apareceu h. f de h, quando o h é positivo, é o próprio h. E o denominador aqui eu só repeti. Então, fica h sobre h. E o que é h sobre h? h sobre h é 1. Então, esse limite, quando o h tende a zero pela direita, é igual a 1. Agora, eu vou calcular o limite quando x, ou quando o h tende a zero pela esquerda. Quando o h tende a zero pela esquerda, eu continuo tendo aqui a mesma função. Aí aqui vai ser f de h, só que o h está se aproximando de zero pela esquerda, ou seja, por valores menores do que zero. Valores menores do que zero são negativos. E o que é o módulo de um número negativo? É menos aquele número, né? O que é o módulo de menos 1? É menos 1, para ficar mais 1. Então, o módulo de h com h negativo, na realidade é menos h. Então, observem, o h é negativo. Com esse menos aqui, vai ficar positivo, tá? E o h aqui embaixo vai ser negativo, porque o zero
está se aproximando do zero, né, pela esquerda. Então eu vou ter um positivo dividido por um negativo, mas em módulo eles são iguais, ó, h e h. Menos h dividido por h dá menos 1. Então o limite à esquerda é menos 1. Ora, como os limites laterais são diferentes, um deles é 1, o outro é menos 1, significa que não existe f' de zero, porque o f' é esse limite, e a gente viu que esse limite não existe porque ele obtém valores diferentes se aproximando do zero pela direita e pela esquerda. O fato do limite não existir quer dizer que aquela função não é diferenciável naquele valor, nesse caso, x igual a zero, tá certo? Então fica provado que essa função não é diferenciável em x igual a zero. O gráfico dessa função está aqui, ó, a função módulo de x. Ela não é diferenciável exatamente na origem, aqui no zero, tá? Isso aconteceu por causa dessa quina aqui, ó. É exatamente nessa quina que ela não tem derivada. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, ok? E como tanto a diferenciabilidade quanto também a continuidade são propriedades interessantes para uma função, a gente vai apresentar aqui um resultado que mostra como esses dois conceitos se relacionam, tá? Esse resultado em forma de teorema. Então, se uma função f for diferenciável num valor a, a gente pode garantir que ela também é contínua nesse mesmo valor a. Então, função diferenciável em a é com certeza contínua em a. Tá? A gente vai ter que demonstrar esse resultado. Então, o que a gente vai fazer para que ele seja demonstrado? A gente vai ter que assumir que a função f é diferenciável em a, essa é a nossa hipótese, aquilo que eu vou admitir como verdadeiro, e tenho que concluir a partir daí a tese, que é o quê? Que a função f também é contínua em a. Tá? E falar que ela é diferenciável em a, como a gente já viu, é falar que esse limite aqui existe, né? Que esse aqui é a derivada da função f no valor a. E aí o que eu vou fazer agora é escrever esse limite aqui de uma forma equivalente, mas um pouquinho diferente. De que maneira? Eu vou fazer esse a mais h ser igual a x, né? Posso fazer isso. E daí vai sair que o h é na realidade x menos a. Então eu vou poder trocar esse a mais h por x e vou poder trocar o h que está aqui, ó, por x menos a. Beleza? Então, daí, como eu quero que o h tenda para zero, significa que o h, que está aqui, ó, tem que tender para zero. Então, na realidade, x menos a tem que tender para zero, correto? Então, o h só vai tender para zero quando x menos a tender para zero. E quando que x menos a tende para zero? Quando o x se aproximar cada vez mais do a, né? Se o x for a, eu tenho a menos a, que é zero. Então, para o h tender para zero, o x tem que tender para a. Então, na prática, eu vou poder trocar aqui, ó, a mais h por x, vou poder trocar h por x menos a e vou poder trocar h tende a zero por x tende a a. Então, esse limite pode ser reescrito dessa forma, tá vendo? Olha só. Então, tanto faz falar que a função é diferenciável em a quando esse limite acontece ou quando esse limite acontece, porque eles são a mesma coisa, beleza? E a partir daí eu quero concluir que a função também tem que ser contínua em a. Então, essa condição que eu vou assumir como verdadeira tem que me poder implicar que a função vai ser contínua em a. E o que significa ser contínua em a? A gente já estudou. Uma função f de x é contínua em a quando o limite da função, quando x tende a existe e é igual a f de a. Tá? Então, tem que provar que o limite dessa função, quando x tender a tem que ser igual ao f de a. Isso nós vimos lá na aula 19, a parte 5 de limites, tá bom? Vou até deixar um card aqui para essa aula se você quiser estudar um pouquinho mais sobre continuidade. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer a partir disso. A gente vai assumir que a derivada existe em a e vamos ter que provar que esse limite, né, da função, quando x tende a a, na realidade é igual a f de a, que é a garantia que a função é contínua em a, tá bom? Então, coloquei aqui o teorema novamente, a função é diferenciável em a, então ela também é contínua em a. Para começar a demonstração, eu vou utilizar como hipótese que f é diferenciável em a, o que significa dizer, que a gente já viu aqui no slide anterior, que esse limite aqui existe, né? E essa é a derivada da função em a. Chamei essa equação de 1. Tá? Agora, considerando que o x é diferente de a, porque ele tende a a, mas ele não precisa ser a, né?
nós vamos dividir e também multiplicar f de x menos f de a por x menos a, conforme eu vou mostrar aqui. É um artifício que a gente vai utilizar, tá? Então, vou pegar f de x menos f de a, que está aqui, ó, e ele, f de x menos f de a, é claramente igual a ele mesmo, né? Então, aqui essa igualdade com certeza é verdadeira, um valor é igual a ele mesmo, e eu vou reescrever esse valor sem alterar nada, mas só que de uma forma diferente, que é aí que entra esse artifício de dividir e também multiplicar por x menos a. Olha só, vou trocar f de x menos f de a por ele dividido por x menos a. Aí ficou diferente, né? Só que para não ficar diferente, o que eu faço? Eu multiplico por x menos a. Observem que aqui, ó, eu vou dividir, vou cancelar o x menos a com o x menos a, eu voltaria em f de x menos f de a. Então, essa igualdade é mantida, não é alterada, tá? Quando eu faço essa divisão e depois a multiplicação pelo mesmo resultado. Aí, o que eu vou fazer? Como essa igualdade é verdadeira, eu posso tirar o limite dos dois lados, eu posso passar o limite dos dois lados. Então, vai ficar limite de f de x menos f de a aqui, ó, do lado esquerdo, fazendo o x tender para a, que é o que me interessa. Esse limite vai ser igual ao limite do que está aqui do outro lado, concordam? Então, vai ficar assim, ó, ok? A partir daí, esse limitezinho aqui, como eu tenho o limite do produto, vou usar aquele outro resultado, que o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui é o limite desse primeiro fator multiplicado pelo limite desse fator aqui. Então, aqui, ó, coloquei o limite do primeiro fator e agora o limite do segundo fator, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Perceber que esse resultado aqui, pela equação 1, que está aqui, ó, é exatamente, olha o que está aparecendo aqui, limite da f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a a. Essa é exatamente, pela hipótese que a gente está utilizando, que a função é diferenciável em a, essa é a derivada da função no valor x igual a a. Então, eu posso trocar todo esse limite por f' de a. Então, eu vou ter que esse limite de f de x menos f de a é, na realidade, f' de a vezes o limite de x menos a, quando x tende a a. E qual que é esse limite aqui? É zero, né? Se o x está se aproximando cada vez mais do a, o resultado de x menos a se aproxima cada vez mais do zero. Então, esse limite todo é igual a zero. Então, eu vou ter f' de a vezes zero, que é o próprio zero, né? Só que esse resultado aqui veio daqui, ó, o limite de f de x menos f de a quando x tende a a. Então, esse limite é esse resultado, e esse resultado a gente acabou de ver que é igual a zero. E eu vou chamar esse resultado de 2, dessa equação de 2. Então, sempre que aparecer limite de f de x menos f de a quando x tende a nessa situação, a gente pode usar aqui que ele é igual a zero. E esse vai ser o ponto-chave para a conclusão dessa demonstração, que a gente vai terminar no próximo slide, ok? Aí nós vamos utilizar um novo argumento aqui para poder usar a equação 2, que é somar e subtrair f de a da função f de x. De que maneira? Olha só, temos a função f de x e eu posso escrever que ela é igual a ela mesma, somada com f de a e subtraída com f de a, porque f de a menos f de a é igual a zero. Então, não estou alterando o resultado. Essa igualdade é mantida. E essa segunda parcela aqui da igualdade, f de x mais f de a menos f de a, eu posso reescrevê-la assim, concorda? Ó, f de a mais f de x menos f de a. Exatamente para depois eu tirar o limite, ó, e ficar o limite de f de x menos f de a, que nós vamos poder trocar por zero pela equação 2. Então, essa igualdade aqui é verdadeira. Tirando os limites dos dois lados, então vai ficar limite de f de x e limite de toda essa soma aqui, ó, que está aqui, fazendo o x tender para a gente mantém a igualdade, ok? E daí vamos calcular. Ó, aqui eu tenho o limite dessa soma, então é o limite de um mais o limite do outro. O limite da soma é a soma dos limites. E aí, como eu comentei antes, pela equação 2, a gente sabe que o limite de f de x menos f de a, quando x tende a a, é igual a zero. Então, toda essa parcela aqui, a gente pode desconsiderar. Ela é igual a zero. Fica só limite de f de a quando x tende a a. Mas qual é o limite de f de a quando x tende a a? A própria função f aplicada em a. E isso veio da onde? Do limite de f de x quando x tende a a. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a é exatamente a função f aplicada nesse valor a.
E o que significa isso, pelo que nós já vimos? Significa que a função é contínua nesse valor A, tá certo? Exatamente como nós queríamos demonstrar. Nós chegamos nesse resultado, a garantia de que a função é contínua em A, assumindo que a função é diferenciável nesse valor A. E aí a demonstração fica concluída, tá ok? Então a gente já sabe agora que se uma função f for diferenciável no valor A, com certeza a gente pode assumir que ela também é contínua nesse valor A, ok? Tá certo? E aí, uma observação importante. Nós vimos, exatamente pelo teorema acabado de demonstrar, que se a função for diferenciável em A, ela também é contínua em A. Mas será que a recíproca desse resultado é verdadeira? Ou seja, será que se a função for contínua em A, ela vai ser diferenciável em A? Porque são coisas distintas, né? Aqui eu assumo que ela é diferenciável e posso garantir que ela vai ser contínua. A recíproca é, se eu assumir que ela é contínua, será que eu posso garantir que ela também vai ser diferenciável? A resposta é que não. Esse resultado é falso. E um contra-exemplo para essa afirmação é exatamente a função que a gente já viu que não é diferenciável. Diferenciável em x igual a zero, né? Que é a função módulo de x. Por quê? O limite dessa função, quando x tende a zero, é o limite do módulo, né? Quando x tende a zero, e o limite de módulo de x, quando x tende a zero, é igual a zero. E zero coincide nesse caso com f de zero. Ou seja, a função f, que é a módulo de x, ela é contínua quando x é igual a zero. Porém, nós já vimos que ela não é diferenciável em x igual a zero. Então, nós temos aqui um caso para garantir que não é o fato da função ser contínua num valor que vai garantir que ela é diferenciável naquele mesmo valor. Beleza? Por isso que o teorema só vale nesse sentido. Ó. Se a função for diferenciável, ela vai ser contínua. Se eu tiver certeza que ela é contínua, eu não posso afirmar que ela é diferenciável naquele ponto. Tá bom? Então, novamente, nós vimos que a função módulo de x não é diferenciável em x igual a zero. E isso aconteceu exatamente na origem, que é onde acontece essa quininha aqui, né? Isso ocorre porque nesse valor, no x igual a zero, a curva muda bruscamente de direção. Olha só, tem uma mudança drástica, uma mudança que não é suave. Então, de maneira geral, sempre que o gráfico de uma função tiver uma quina, que é o que acontece aqui, ó, uma pontinha, o seu gráfico não terá tangente naquele ponto, porque os limites laterais serão distintos. Lembra que para provar que ela não era diferenciável aqui, nós vimos que o limite à esquerda era diferente do limite à direita? É isso que está acontecendo. Então, a função não será diferenciável nesse ponto onde ocorre essa quina, tá? Uma outra maneira de interpretar o teorema que nós demonstramos é a seguinte. O teorema falava que se a função for diferenciável num ponto, ela vai ser contínua nesse ponto. Uma outra forma de interpretar isso é o seguinte. Se a função não for contínua em um ponto, a gente pode garantir que ela também não vai ser diferenciável no ponto. Então, uma forma de uma função f também não ser diferenciável em um valor a é ela não ser contínua nesse valor a. Porque se ela não for contínua, eu vou ter a garantia que ela também não vai ser diferenciável. Tá? Então, em qualquer situação onde acontecer uma descontinuidade, naquele ponto de descontinuidade, a gente pode garantir que a função não vai ser diferenciável. Então, já sabemos duas formas, né? Quando tem uma quina e quando eu souber que a função não é contínua, quando ela for descontínua em algum valor. Aí, naquele valor, eu posso garantir que ela não é diferenciável. E a terceira possibilidade de f não ser diferenciável em um valor a é se naquele valor ela apresentar uma tangente vertical. Por que isso? Que como não existe tangente de 90 graus, significa que f não pode ser derivável em a. Porque lembra que a derivada é a inclinação da reta tangente? E a inclinação da tangente, se a tangente for 90 graus, eu teria que calcular a tangente de 90. E a gente sabe que tangente de 90 graus não existe. Por isso que ela não vai poder ser diferenciável. Então, as três possibilidades estão ilustradas aqui. Ó. Quando a gente tem uma quina, então no valor onde acontece aquela quina, nesse caso aqui simbolizado pelo A, eu garanto que essa função aqui, seja ela qual for, não vai ser diferenciável. Outra, quando acontece uma descontinuidade, nesse caso uma descontinuidade em salto, tá vendo? Eu vou ter limites laterais diferentes por causa desse salto
e aí a função também não vai ser contínua e, portanto, não vai ser diferenciável nesse valor A. E por último, quando acontecer uma reta vertical aqui na tangente. A tangente de 90 não existe, então eu não vou ter a inclinação dessa reta aqui como a definição de limite para a derivada, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau!